Olá, aluno, aqui é a professora Estela e voltamos com o resumo da aula de hoje, dia 18 de agosto de 2020. Estamos corrigindo o Praticando em Casa do módulo 10. 1. Observe as orações seguintes. Primeira, Por que não apontas a vendedora porque foste ludibriado? Segundo, a secretária não informa por que linha de ônibus chega-se ao exame. E terceira, por que será que o governo não sabe o porquê da inflação? A alternativa correta é letra E. Número 2. Complete as lacunas usando adequadamente mas, mais, mal e mal. A alternativa correta que vai preencher essas lacunas é a alternativa C, mal com L, mal com U, mas e mais. Número 3. Leia as frases abaixo. Assistir a um concerto da máquina. Os incipientes não são ignorantes. 3. Ele fez ao filho a cessão de uma parte das terras. E 4. De tempo em tempo se faz um novo censo da população. A alternativa correta é a alternativa D. Concerto com S, incipientes, cessão com C inicial, 2 S, e censo com C inicial. Número 4. Explique a diferença entre o uso das palavras cessão, S e 2 S, cessão, C e 2 S, e cessão com S e C cedilha, tá? Então, temos aí a explicação, tá, pessoal? A cessão com C e 2 S refere-se ao ato de ceder, entregar, transferir. Cessão com S e 2 S indica uma reunião de pessoas, enquanto cessão com S e C cedilha significa segmento, local de trabalho, uma divisão ou uma repartição. Demos início também ao módulo 11, tratando sobre a narração. E aí nós vimos que toda a narrativa ela é estruturada sobre 5 elementos, tá? Sem esses 5 elementos, não existe uma narrativa. Vimos o quê? Que a narrativa ela está presente em histórias em quadrinhos, em letras de músicas. Vamos ver os elementos da narrativa, O nosso primeiro elemento é o enredo, que diz respeito aos fatos, à história ali propriamente dito, tá? O enredo ele pode ser linear, apresentar começo, meio e fim, ou seja, há uma continuidade nos acontecimentos, e ele pode ser não linear, apresentando a descontinuidade temporal, tá? Ou seja, isso daí mostra o não linear são aquelas situações em que o narrador está falando de uma situação em um tempo verbal e de repentemente ele vai para um passado, ele pula para um futuro, Vimos também os personagens, tá? Os personagens é quem vive ali os fatos, Quem está presente participando da ação na história. Então temos o protagonista, que é o personagem principal, temos o antagonista, que é o que é o vilão, é o que se opõe ao protagonista, e temos os personagens secundários, que são aqueles que aparecem com menos frequência, Tá ali ajudando, seja ao protagonista ou ao antagonista, mas eles não aparecem muito nessa trama. O tempo também é de muita importância,
tá? Ele é dividido em cronológico e psicológico. O tempo cronológico é aquele que é contado no relógio, né? Tem a marcação, né? Pode ser em horas, em dia, anos, né? Você tem aquela continuidade temporal. Já o psicológico é aquele que se refere à subjetividade, né? Ou seja, é aquele tempo que se passa dentro da mente do personagem. E aí, né, a gente também tem a descontinuidade temporal, né? Pode ser que ele esteja vivendo num tempo cronológico e no tempo psicológico ele esteja vivendo algo passado, certo? Espaço. O local, né, onde que se desenrola os acontecimentos. Novamente, temos também o espaço real e o psicológico, né? O espaço real é onde os fatos se passam ali na história. Já o psicológico também é interiorizado, né? Aquele espaço dentro do personagem, memórias desse personagem. E o narrador, pessoal, que é o nosso elemento primordial numa narrativa. É quem conta a história, tá? E aí nós temos 3 tipos de narrador. O narrador personagem, tá? Que o foco narrativo é em primeira pessoa. O narrador observador e o narrador onisciente. O foco narrativo desses 2 últimos é em terceira pessoa. O narrador personagem é aquele que participa da história. O narrador observador é aquele que relata os fatos exatamente como ele viu, tá? Ele funciona como se fosse uma câmera. O narrador onisciente é aquele que, além de relatar os fatos observados, ele também tem conhecimento sobre as personagens, né? E vai antecipando para a gente aí alguns conteúdos. O discurso, né, pessoal, é toda a prática humana, né, de interação, seja por textos, sejam orais, né, textos escritos ou orais. E nós temos aí 3 tipos de discurso. O discurso direto, que é aquele que o narrador ele transmite fielmente o que foi dito, tá? Normalmente ele é introduzido por verbos, né, de elocução e a gente usa, antes das falas dos personagens, o travessão. Já no discurso indireto, é o narrador que vai reproduzir essa fala e a gente já não tem a presença desses elementos, ok? O discurso indireto livre, ele mistura essas 2 características do discurso direto com o discurso indireto. Então, a gente percebe no discurso indireto livre que a gente não tem mais a presença dos 2 pontos, do travessão, de orações subordinadas substantivas, né? Daqueles verbos de elocução que introduz a fala, certo? Pessoal, ficou as atividades do praticando e praticando em casa, tá? Para ser feita a correção na nossa próxima aula. Essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.